Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos mergulhar fundo em um dos regimes tributários mais importantes aqui do Brasil, o lucro presumido. Para quem está no mundo dos negócios ou simplesmente quer entender melhor como os impostos funcionam por aqui, essa análise vai ser um guia completo. O nosso objetivo hoje é que, ao final, todo mundo tenha um domínio bem claro do funcionamento, das regras e principalmente da lógica por trás desse sistema. Bom, nosso roteiro está bem definido. A gente começa entendendo o que é o lucro presumido. Depois, vamos ver quem pode, de fato, escolher esse caminho. Na sequência, a gente entra no coração do sistema, a base de cálculo. Daí partimos para a prática, calculando o imposto na ponta do lápis. E para fechar, vamos passar por algumas outras regras que, olha, fazem toda a diferença. Vamos começar? Então vamos lá, direto ao ponto. O que, afinal de contas, é o tal do lucro presumido? É aqui que a gente constrói o alicerce para entender todo o resto que vem pela frente. A definição, pessoal, é a chave de tudo. O lucro presumido é basicamente um atalho, uma forma mais simples de calcular dois tributos bem pesados: o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. A palavra mágica aqui é presumido. Sabe o que isso quer dizer? Que em vez de fazer aquela contabilidade super detalhada de receita menos despesa para achar o lucro real, o fisco simplesmente presume que uma parte do seu faturamento é lucro. É uma baita simplificação. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado temos o lucro presumido, que a gente pode dizer que joga no time da simplicidade, da previsibilidade. Do outro lado, o lucro real. Esse sim é baseado no lucro contábil exato, ou seja, tudo que entrou menos tudo que saiu e que a lei permite deduzir. O lucro real é super preciso, claro, mas exige uma contabilidade muito mais complexa. A escolha entre um e outro é uma das decisões mais estratégicas que uma empresa pode tomar. Certo. Agora que a gente já entendeu o que, vamos para a pergunta fundamental. Quem? Quem é que pode se beneficiar dessa sistemática mais simples? Será que é para todo mundo? Vamos ver agora os requisitos para entrar nesse clube. O primeiro e principal critério de corte é o faturamento. Para poder optar pelo lucro presumido, a empresa não pode ter tido uma receita bruta maior que R$ 78 milhões no ano anterior. Esse é o grande filtro, a primeira peneira. Passou daqui, a gente continua a análise. Não passou, já está fora. Mas atenção, não é só o dinheiro que conta. O limite de receita não é a única regra do jogo. Como a gente pode ver nesse trecho da legislação, existem certas atividades que, por lei, são obrigadas a apurar seus impostos pelo lucro real, não importa quanto faturem. E aqui estão os exemplos mais clássicos dessas atividades proibidas: bancos, instituições financeiras em geral, empresas de factoring, securitizadoras e, um ponto importante, empresas que recebem lucros ou ganhos de capital que vêm do exterior. A lógica por trás disso, pessoal, é que essas atividades têm uma complexidade financeira que exige a apuração mais detalhada e precisa do lucro real. Não tem como presumir. Muito bem, agora a gente chega no ponto nevrálgico, no coração do sistema do lucro presumido. É aqui que a mágica da presunção acontece de verdade. Se a gente entender isso, a gente entende tudo. Então, o ponto crucial que precisa ficar gravado é este. O imposto não vai ser calculado sobre 100% da receita. Ele é calculado sobre uma fatia, um percentual dessa receita. E essa fatia, que a gente chama de percentual de presunção, não é a mesma para todo mundo, não. Ela muda. E muda bastante, dependendo do que a empresa faz. E essa tabela aqui ilustra isso de forma brilhante. Observem só como o governo estima margens de lucro diferentes para cada setor. Para a revenda de combustíveis, ele presume um lucro bem pequeno, de só 1,6%. Para a grande maioria do comércio, da indústria e até para serviços hospitalares, a presunção já sobe para 8%. Transporte de cargas já vai para 16%. E lá no topo, com a maior margem de lucro presumida, estão os serviços profissionais, como advocacia, consultoria e intermediação de imóveis, com pesados 32%. Com esses percentuais na cabeça, vamos colocar a mão na massa. Chegou a hora de transformar essa teoria toda em prática e ver como se calcula o imposto de verdade. O processo de cálculo, na verdade, é uma sequência bem lógica. São 4 passos. Primeiro, você apura a receita bruta do trimestre. Segundo, aplica aquele percentual de presunção que a gente viu, de acordo com a sua atividade, e acha a base de cálculo. Terceiro, sobre essa base de cálculo você aplica a alíquota geral do IRPJ, que é de 15%. E o quarto passo, que precisa de muita atenção,
Se a sua base de cálculo do trimestre passar de R$ 60 mil, você paga um adicional, uma sobretaxa, de 10% sobre o valor que exceder esse limite. E claro, nada melhor que um exemplo prático para tudo isso fazer sentido, né? Olhem aqui na tela. A gente tem uma empresa de comércio que faturou 800 mil no trimestre. Como é comércio, a presunção de lucro é de 8%. 8% de 800 mil dá R$ 64 mil. Essa é a nossa base de cálculo. Sobre ela, a gente joga os 15% do IRPJ, o que dá R$ 9.600. Mas, atenção, a base de 64 mil passou do limite de 60 mil, então a gente calcula o adicional de 10% sobre os 4 mil que passaram do limite. Isso dá mais R$ 400. Pronto, o raciocínio para a CSLL é exatamente o mesmo, o que muda são os percentuais. Excelente! Com o cálculo dominado, a gente entra na nossa reta final. Agora, vamos dar uma olhada em algumas outras regras importantes. São aqueles detalhes que no dia a dia fazem toda a diferença na apuração. Existem alguns pontos de atenção que são cruciais. Por exemplo, se a empresa vender um ativo, como um imóvel ou um veículo, o lucro dessa venda, que a gente chama de ganho de capital, tem que ser somado integralmente na base de cálculo. O mesmo vale para os rendimentos de aplicações financeiras. Para a CSL, a lógica é a mesma do IRPJ, mas os percentuais de presunção costumam ser diferentes. Em geral, 12% para o comércio e indústria e 32% para serviços. E por fim, um ponto vital. Mesmo sendo um regime simplificado, manter uma escrituração contábil mínima, como o livro-caixa, é o obrigatório. E olha, essa obrigatoriedade não deve ser levada na brincadeira. Essa citação que está na tela é um alerta muito sério. A falta da escrituração, quando ela é exigida, pode ser vista como um crime falimentar, ou seja, uma fraude. A simplificação no cálculo do imposto não é um passe livre para a desorganização. A lei exige registros, e registros bem feitos. E com isso, pessoal, a gente chega ao final da nossa aula. E fica a grande questão para reflexão. Para um negócio específico, a simplicidade do lucro presumido compensa a falta de precisão? Ou será que o lucro real, mesmo sendo bem mais complexo, poderia gerar uma bela economia de impostos se a margem de lucro real da empresa for menor que aquela que o governo presume? A resposta para essa pergunta é a essência de um bom planejamento tributário. Espero que essa aula tenha dado as ferramentas para que todos possam começar a responder a isso. Muito obrigado e até a próxima.